E aí, galera linda, bem-vindo ao podcast de Marco Mercado, na nossa terceira temporada. E hoje a gente vai profundizar algumas questões, por isso eu vim de inglês, já é um pouco mais sério. Nosso convidado de hoje transformou a comunicação em uma ferramenta de informação, acolhimento e impacto social, jornalista, ativista e uma voz importante no debate sobre prevenção do HIV no Brasil. Ele utiliza sua própria trajetória para combater estigmas e ampliar o acesso ao conhecimento entre saúde, diversidade, direitos humanos e vivências LGBTQIAPN+. Sua história mostra que é possível viver com plenitude, propósito e autenticidade. Bem-vindo, Alexandre Pucci. Que Gostou? alegria ouvir tudo isso. Estou me sentindo agora. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Estou encantado com esse seu estúdio maravilhoso. Obrigado. Estou muito feliz, temos muito o que conversar. A gente tem um roteiro bastante interessante, mas às vezes também podemos sair deles. Me conta primeiro, sempre a pergunta principal é te conhecer, saber de onde que você vem, tua infância, quem é Alexandre. Então vai lá e me conta um pouco de ti. Eu sou paulista, Sim. do interior de São Paulo, uma cidade chamada Botucatu. Tá. Fui criado na roça, no sítio, tinha cavalo. Por isso que você gosta de fazer trilha. Fui criado. E você sabe que Botucatu é uma cidade turística aqui do interior de São Paulo. Tem 69 cachoeiras. Uau! Então eu cresci nesse ambiente de cachoeiras, trilhas, é justamente por isso que eu gosto tanto. E me mudei para São Paulo em 2012 para cursar jornalismo no Mackenzie. Sim. E aí- Pertinho da minha faculdade. Eu estudo agora na FAAP. Ah, pertinho. Eu ia sempre na FAAP. Tem uma grande amiga que estudou lá também, sempre ia encontrar lá no bar da frente, Sim, né? no bar. Boeing. Nem sei se existe ainda, porque faz tanto tempo que eu não volto. Frente da FAAP continua o Boeing, que é onde acho Eu que acho todo que mundo era vai lá. eu acho que era esse bar deve mesmo. ser esse. E aí cursei jornalismo, aos 4 anos, comecei trabalhando ali no jornal da faculdade mesmo. Sim. E depois comecei a trabalhar no Justificando, que é um site de cobertura jurídica e de direitos humanos. Aí fiquei 4 anos lá, cobrindo... Foi tu primeiro contato Primeiro com o direito. trabalho, assim, eu comecei a minha carreira jornalística cobrindo justiça, né, Sim. STF, tribunais em todo o Brasil, mas também com um foco em direitos humanos. Foi aí, né, nesse trabalho, que eu comecei a escrever reportagens sobre o cárcere, sobre prisão, né, ir para a porta das unidades carcerárias para entrevistar famílias. E aí, para a conclusão do curso da minha universidade, eu escrevi um livro chamado As Travas da Prisão, que eu me filiei à pastoral carcerária na época e passei a frequentar as unidades prisionais aqui de São Paulo. Masculinas? Masculinas, mas que tinham as mulheres trans. Ah, tá. Porque naquela época, Marco, não existia essa diferenciação. As mulheres trans eram colocadas nas unidades masculinas. Mas elas eram de algum jeito protegidas? Nem um pouco. Não, era tudo Nem misturado. um pouco, assim. Até elas eram... Hoje, a gente mudou muito, né? Hoje, não todos, mas hoje a gente já tem até uma unidade lá em Minas só LGBT. A gente tem muitas unidades que colocam uma ala Nossa, não tinha separado. conhecimento. Mas na época, e ainda em alguns lugares do Brasil, as mulheres trans são presas, elas são jogadas, né? Naquela época, em 2013, 14, o Estado nem reconheciam elas como mulher. Então, Sim. elas eram jogadas dentro de uma unidade masculina. E elas eram violentadas, né? Elas eram obrigadas a fazer voltarem para o gênero de nascença, né? Eu esqueci a palavra. Elas não podiam usar maquiagem. Não, nada. Entendi. E uma coisa mais violenta que tinha ainda era que quando elas recebiam cartas, as cartas não chegavam até elas, porque o Estado tratavam elas no nome masculino. Então chegava carta para Verônica, Com o nome entendi. social, o nome que elas escolheram, né? O nome social. Então o Estado jogava fora. Enfim, essa minha experiência acabou virando um livro. O livro tá na Amazon. Quem quiser procurar, chama As Travas da Prisão. Que eu relato essas minhas visitas ao cárcere, como viviam as travestis presas. Depois, eu saí do Justificando, mas continuei nessa militância, né, das pessoas LGBTs. Sempre foi uma militância para mim, porque eu me assumi muito cedo.
eu me entendo gay desde que eu tenho 4 anos, assim. Minha primeira memória é sofrendo por um menininho da escola, sabe? Ai, É a minha que primeira fofinho. memória. Então, assim, as pessoas ficam, não vai virar gay. Fala, gente, ninguém vira, assim, a gente nasce. O meu primeiro entendimento foi sendo um homem gay, sabe? E com 13 anos, eu quebrei a porta do armário e me assumi numa família Que conservadora, no idade? 13. 13. Numa família conservadora, numa Uau! sociedade conservadora, numa escola de padre, e depois fui para uma escola de freira. Então, assim, eu sofri, o que você não faz ideia, assim, Minha resposta da família. horrível, né? Naquela Imagina, não tinha época, como. a gente não tinha referência alguma, a gente não tinha nada, sabe? Assim, fui expulso de casa, passei por vários abusos, passei por violações na escola, porque o armário, ficar dentro do armário naquela época, é também doloroso. Eu não julgo quem ficou dentro do armário. Mas era uma forma de sobrevivência, É. sabe? Porque Que quando ano você. mais ou menos estamos falando? Ah, estamos falando aí de 2004, 2005. Quando você se assumiu? É. Porque quando você sai do armário, você tem que enfrentar uma sociedade que quer te matar. Sabe? Apanhei na rua, apanhei na praça, fui expulso da escola, sabe? Então, a minha militância começou muito cedo por uma questão de sobrevivência mesmo. Então, eu nunca deixei essa pauta de lado, assim, né? Tanto que quando eu fui trabalhar sobre direitos humanos, no primeiro trabalho que eu tive como jornalista, eu sempre focava nisso, assim, da população LGBT, de morte, de perseguição, das pessoas Sim. trans no cárcere. Então, eu nunca deixei de trabalhar com isso. Depois, eu fui trabalhar na Carta Capital, na revista, e lá a gente lançou a primeira editoria de diversidade, assim, que existiu dentro da grande imprensa no Brasil. E aí, nessa editoria, a gente criou uma coluna de saúde LGBT, onde a gente reuniu médicos LGBTs para escrever para o nosso público, Que legal. porque é isso, né? A gente fala de saúde, mas existem as especificidades. Eu falei tanto hoje que eu já tô até me enrolando. Tranquilo. Existe as Especificidade. Ah, tá. É, Palavra difícil é também. difícil, pois é. Do nosso público, entende? Sim. Então a gente precisa ter isso, assim, a gente precisa falar sobre isso, e nunca foi se falado. Então a gente criou a coluna de saúde LGBT, onde acho que 5 ou 6 médicos escreviam sobre diversos assuntos, assim, fetiche, sexo. Eu nunca tive coragem na minha Te cidade perguntar alguém, não de tinha falar assim, como. como que faz sexo anal seguro? Eu Como não você tinha faz a chuca, coragem. meninos? Como você faz a chuca? Pois é, não me foi Saudável. ensinado, não me foi ensinado isso, assim. E tanto que um dos textos da coluna é como fazer a chuca. Um dos textos é isso. Né? Porque se fala sobre saúde masculina, se fala sobre saúde feminina, por que não falar da saúde LGBT, né? Então a gente criou essa coluna, eu escrevi muitas reportagens sobre o nosso público LGBT, fiz um mini documentário, né? Uma reportagem em vídeo Que que tá no legal. YouTube sobre a história do bate-cabelo. Porque a gente Que não. nasceu com Márcia Partera, né? Márcia Pantera foi que criou esse conceito que veio do rock. Tem uma reportagem que eu entrevistei líderes LGBTs, líderes religiosos LGBTs, padre da Anglicana LGBT, Uau, que pastor. interessante. É. Então, eu produzi muita coisa, assim, E isso sabe? ainda está disponível. Tudo disponível no YouTube. O Líderes Religiosos LGBT é só colocar Líderes Religiosos Carta Capital. E tem o Futebol de Várzea de mulheres lésbicas também, Futebol de Várzea Carta Capital. E qual é o que eu tinha falado primeiro? A história do bate-cabelo. Bate-cabelo, Carta Capital, que você vai encontrar. Bom, Resumindo. fiquei 10 anos na imprensa escrevendo. E depois, em 2020, eu comecei a trabalhar no Fundo Positivo, que é a organização que eu estou até hoje. Que é uma Já são organização, 6 anos, então. uma organização que capta recursos e investe em ONGs que trabalham com pessoas vivendo com HIV e pessoas LGBTs. Sim. E aí eu começo uma nova era da minha carreira, que é trabalhar em ONG, que é captar dinheiro para ONG, que é liderar projetos voltado para Você isso. falou no 2020, 2020, isso. justo antes da pandemia. Um pouquinho depois da pandemia. A gente estava, depois que eu digo assim, depois de ter começado, né? Começado. Nossa, difícil entrar na captação de recursos nessa época. Muito, 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 muito. E eu descobri o meu diagnóstico de HIV, acho que a gente já entra nesse papo, né? Como Sim. foi e tudo mais, mas foi em 2017. Então, quando eu. Isso tem uma influência de você entrar. Sim,
Tá. Sim, porque as coisas acontecem muito louco, né? Sim. Porque assim, eu tinha descoberto o meu diagnóstico, eu não contava pra ninguém, eu tinha pavor. Mas na Carta Capital eu cheguei a fazer algumas reportagens sobre o tema, nunca contando o que eu vivia. E aí, quando eu fui pro Fundo Positivo, eu fui porque um amigo me indicou para um trabalho muito específico. E eu fui fazer um freelance e acabei trabalhando com o tema de HIV sem ter ido atrás disso, assim. O tema veio até mim. Veio até você. E eu acho que hoje, olhando para trás, foi uma forma de me salvar mesmo, assim, sabe? De me salvar porque era muito difícil viver com isso entalado aqui, sabe? Isso aconteceu em 2017, Que que o meu você diagnóstico. soube, e 2020 que aconteceu esse chamado para o trabalho. Isso, que esse o chamado Ainda nessa época você estava em um processo de aceitação. super. Eu fui sair desse armário, Marco, faz 2 anos. Tá. Faz No 2 anos. 2017, quando você recebeu o diagnóstico, você tinha informação sobre o HIV? Como você... Zero. Então, isso que eu Zero. iria perguntar, porque agora a gente até que tem certa informação, apesar de que Uhum, continua achando que é pouca, uhum. mas não, acho que nessa época era muito pouca, né? É. Mas só para concluir, aí continuo no Fundo Positivo. Hoje faço captação de recurso em Brasília, no Brasil e fora do Brasil. Lidero alguns projetos, sempre voltado para a população com HIV ou a população LGBT. Produzo conteúdo nas minhas redes sociais. E Faço agora muita trilha. faço muita trilha. A minha ideia é mostrar como vive uma pessoa com HIV hoje, Sim. né? E recentemente fui escolhido como embaixador global da prevenção Parabéns. pela Conferência Internacional de AIDS. São 5 no mundo, eu sou um deles. Nossa, que orgulho. E então eu me tornei embaixador global. E aí tô indo em todos os lugares possíveis e levando essa informação, porque o HIV ainda É um mata tabu. muito, a AIDS mata muito, então a gente precisa falar sobre isso. E hoje estou aqui para trazer todas as informações possíveis que você quiser saber de mim. Perfeito. Comecemos com essa pergunta que te falei. Quando você chegou no 2017, Desculpa. como foi receber o diagnóstico? Que informações você tinha nessa época? Para saber só como tentar nos pôr no tempo Uhum. e no progresso, o que tanto hemos progressado até agora. Certo. Só para contextualizar, hoje existe a PrEP Sim, e a PEP. A PrEP é profilaxia pré-exposição. Então eu sempre brinco que é tipo o anticoncepcional. sim. Né? As pessoas tomam uma vez por dia um remedinho que protegem elas de se contaminar pelo HIV. A PEP é o pós-exposição. A É como pastilha se do dia for. do depois. Exatamente, que é como se fosse na pílula do dia seguinte. E aí, se você passou por alguma situação, você tem até 72 horas para chegar num posto de saúde, iniciar o tratamento, diferente da pílula do dia seguinte, não é só Demora um uma, tempo. é um mês de Sim. medicação, mas te protege. Em 2017, quando eu descobri, a PrEP estava muito no início. Eles estavam fazendo testes ainda, porque, claro, para você começar um novo tratamento, você precisa de pesquisas e mais pesquisas e aprovação da Anvisa. Mas já existia, mas estava muito no começo, então eu não tomava PrEP. Mas eu cuidava muito, Marco, porque assim, eu acho que nós homens gays, a gente cresce com esse trauma da AIDS. Porque a AIDS, de fato, é, assim, destruiu a nossa comunidade dos anos 90 e início dos anos 90. Desculpa, nos anos 80 e início dos anos Início 90. 90. Então, quando a gente fala de AIDS, a gente associa, sim, a comunidade LGBT, principalmente as travestis e homens Em gays. realidade, quando eu me aceitei, praticamente minha família já relacionou, né? Comigo Ele também. aceitou ser homossexual, ele vai morrer de Ele vai AIDS. morrer de AIDS comigo também. Assim, eu até dei uma entrevista ontem, que eu lembro que as pessoas ficavam pra mim assim, cuidado com a AIDS, você vai morrer de AIDS. Sendo que os meus amigos, os meus colegas de classe heterossexuais na época, transavam sem camisinha porque as meninas tomavam anticoncepcional. Então nunca foi uma preocupação coletiva. Mas como eu era gay, já Sim. associavam a AIDS. Né? E eu acho que por muitos anos a prevenção da AIDS foi feita no Brasil através do medo. Só que isso é muito ruim, porque gera estigma. Né? Se você pegar a população geral, de uma forma geral, hoje em dia as pessoas acham que viver com HIV é igual nos anos 80.
Quando eu falo que eu vivo com HIV, as pessoas acham que eu vou morrer, que eu transmito através da baba, da colher, sabe? E isso é a política do medo. A gente tem que tirar essa ideia, né? Mas em 2017, eu não tinha essa consciência também. Então, quando eu fui pegar o meu exame de rotina, né? Na verdade, eu fazia o exame a cada 6 meses, porque eu não fazia sexo sem camisinha de jeito nenhum. E assim, era um medo tão grande que o sexo nem era tão bom, porque eu tinha medo, Nossa. sabe? Eu assoprava as camisinhas pra ver se não tinha estourado. Eu tinha muito trauma, eu tinha muito medo de pegar HIV, justamente porque é isso. Porque como eu me assumi gay, as pessoas já começaram, AIDS, 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 você vai morrer de AIDS, nananana. Eu tinha pavor daquilo, sabe? Então, até hoje, Marco, eu não sei exatamente como eu peguei. Mas muito provavelmente foi através de um acidente. Assim, a camisinha deve ter estourado, algo nesse sentido. Porque eu não transava sem camisinha. Eu era muito cuidadoso. 2 vezes na minha vida a camisinha estourou. Eu tomei a PEP, porque a PEP já existia. Então eu não sei. Daí eu tava no exame de rotina, porque eu tinha começado um relacionamento com um cara. E a gente foi naquele momento assim, vamos fazer o exame pra ver se tá tudo certo pra gente transar Fica sem tranquilo. camisinha, porque, né, você começa a namorar, e monogâmico ainda na época. Mas anteriormente você teve relacionamento monogâmico que você transou sem camisinha? Não, foi meu primeiro namorado. Entendi. Foi meu primeiro namorado. E, e aí, quando eu fui pegar o resultado, deu positivo. Foi o pior dia da minha vida. Assim, eu não consigo imaginar um momento pior que esse. Porque a hora que ela falou o seu teste deu positivo, é como se o mundo tivesse em silêncio, assim. Tipo, é uma coisa que nunca tinha acontecido. Porque parece que o meu mundo parou e eu tava ali recebendo uma sentença de morte. Que nos anos 80 era mesmo, né? Sim. E a mulher falou. Ela não tem ideia do que ela falou. Eu sei que eu saí da sala desnorteado. A primeira pessoa que eu contei foi o O rapaz que eu estava me parceiro. relacionando. E imediatamente ele foi, porque a gente tinha transado sem camisinha na noite anterior. E a gente falou, tá, Foi lá transamos sem fazer o PEP. camisinha, vamos fazer o teste pra gente não precisar mais usar. Aí eu liguei pra ele e falei, cara, meu teste deu positivo, depois a gente conversa e vai pro posto agora pra fazer a PEP. Ele foi, depois eu liguei pros meus 2 melhores amigos e contei. E eu lembro que eu sentei no Shopping Light, aqui no centro de São Paulo. Sim, conheço. Eu lembro que eu sentei e fiquei, tipo assim, dentro do shopping, falando: fudeu, já era, minha vida acabou. Eu vou morrer. E fui pra casa tendo a certeza que eu ia morrer. E depois é isso, eles marcam a primeira consulta, refaz o teste, marca a primeira consulta com o infecto. E hoje eu milito muito nisso, porque eu acho que os profissionais de saúde, muitas vezes, eles não estão preparados. Isso iria falar. Precisa ter uma preparação para poder dar uma notícia dessa magnitude. Eu não posso nem julgar a mulher que me deu a notícia, a profissional que me deu a notícia, porque eu não lembro. Né? Porque eu disse que depois que ela falou, tudo se. Você é deleita porque foi um momento traumático. Mas a minha primeira consulta com a infecto, eu não saí sabendo que eu não ia morrer. Sabe? É tipo assim, você vai tomar um medicamento, é esse protocolo, pipipipipipipopopó, e sair de lá com a medicação. Eu fui entender que eu não ia morrer, e melhor, eu fui entender que a minha vida não ia mudar nada depois, na prática, sabe? E hoje, a minha militância nas minhas redes sociais, no meu trabalho, é justamente mostrar: olha, viver com HIV hoje não é igual viver com HIV dos anos 80. Não muda nada, só vou tomar mais Exatamente, eu remédio. tomo. O que muda na minha vida? Eu acordo, tomo meu café da manhã e tomo minha medicação. É um comprimido. Acabou. Sabe? Claro que eu tenho que ter um olhar, é um vírus dentro do meu corpo, que se eu parar de tomar medicação, eu posso desenvolver AIDS, posso morrer. Então, assim, tem que ter uma atenção maior. Mas se você tem um cuidado com a sua saúde, você não muda nada. Então, eu tomo meu medicamento todos os dias. Eu faço exame completo, tudo no SUS, tá? A cada 6 meses. Porque a gente tem que, a cada 6 meses, ir no Infectologista. posto. Aí ela pede um monte de exame, inclusive de carga viral. E aí, eu estou indetectável. O que que isso significa? Significa que o tratamento evoluiu tanto que
o exame não consegue nem detectar vírus no meu sangue. Pior na mucosa. Não, o que acontece é o seguinte. O vírus do HIV, ele consegue se esconder em lugares do corpo onde o medicamento não tem acesso. Ele não consegue encontrar esse vírus. Só que ele fica lá, paradinho. Se eu paro de tomar remédio, ele sai desse esconderijo e se multiplica. Mas se eu continuo tomando remédio, ele fica lá. Preso. Por isso que a gente fala, uma pessoa que vive com HIV, como eu, está em tratamento, como eu, e está indetectável há mais de 6 meses, como eu, não transmite o vírus. Em hipótese alguma. Não transmite em hipótese alguma. Isso é muito... As pessoas têm muita dificuldade em aceitar isso. Não é nem entender. Aceitar isso. Ah, não sei se eu confio e tal. Eu entendo que o medo... Claro, foi um vírus que matou milhares de pessoas. Mas existem muitas pesquisas sérias. Uma, ela analisou mais de 20 mil casais que um vivia com HIV e o outro não. Todas as pesquisas que foram feitas ao redor do mundo chegaram a uma conclusão: 0% de transmissão. Então, se uma pessoa vive com HIV hoje, está em tratamento, indetectável, né, a cada 6 meses eu vou lá e meço a quantidade de vírus no meu sangue. Se o resultado é indetectável, eu não transmito vírus. Então, olha que coisa boa, né? É esse tipo de informação que eu quero dar. E é esse tipo de informação que eu quero que a pessoa que descobriu que tá com vírus saiba. Tipo, olha, sua vida não vai mudar, você não vai transmitir o vírus, você vai ter uma vida normal, você pode ser feliz, você pode ser saudável. Em caso de querer procriar e ter filhos e a pessoa seja indetectável, pode transmitir o A vírus gente para o filho? conseguiu agora, recentemente, que não transmite mais. A gente conseguiu eu isso no sabia, Brasil. mas eu queria que você fale. A gente conseguiu no Brasil que a mãe não transmita mais para o filho. A gente está muito evoluído. E a gente está muito próximo de uma cura. Né? Acho que algumas pesquisas aí recentemente, no meu Instagram tem alguns vídeos. Quando a pesquisa é muito séria e muito promissora, eu sempre posto no meu Instagram. Teve uma, acho que da Dinamarca, se não me falha a memória, que eles conseguiram através do RNA, mesmo que foi usado para a vacina da Covid, Sim. que o RNA mostrasse para o remédio aonde estava esse vírus escondido. O remédio ia lá e matava esse vírus. E aí, esse primeiro resultado foi feito em laboratório, agora vai testar em animais, depois vai testar em humano, aí vai aumentando. Aí um estudo de larga escala até Chegar pra gente. chegar e falar, funciona, e todas, tipo, a Anvisa, de todos os países, precisa aprovar. Então aí demora mais ou menos uns 10 anos, mas eu acho que esse é o mais promissor que a gente tem. Agora a conferência, né, mundial de AIDS, que é a principal conferência do mundo, a qual eu sou embaixador, essa conferência, vai acontecer pela primeira vez na América Latina e vai acontecer agora, no Rio de Janeiro, em julho. E é nessa conferência que as pessoas lançam os resultados, os principais resultados e tal. Então a gente está com bastante expectativa aí. O que vem nessa conferência, eu acho que vem muita coisa boa. Quanto tempo demora, mais ou menos, até você virar indetectável na primeira prova? Depende muito de cada pessoa. Sim. Depende ou muito de seja, cada pessoa. a média. O que acontece? Vamos lá. O HIV, ele é um vírus. Sim. Ele é o vírus que causa a AIDS, que é a doença. Então, eu tenho HIV, eu não tenho AIDS. Se eu não me trato, eu viro AIDS, né? Então, por que a gente bate tanto na tecla que as pessoas precisam se testar? Porque se elas descobrem, como eu, muito no início, nada acontece com elas. Eu fiquei indetectável em 3 meses. Porque era baixo o meu número, que eu descobri muito no início. Agora, se você descobre já com AIDS, além de você poder morrer, né? Porque a gente tem 10 mil mortes por ano no Brasil de AIDS. Além de você poder morrer, você pode ficar com sequelas, demorar muito mais tempo para conseguir ficar indetectável. Então é por isso que é muito necessário as pessoas se testarem. Se testarem, sabe? Se prevenirem, usar PrEP, a PEP. Porque quanto mais cedo elas descobrem, mais as chances são muito maiores delas ficarem bem e sem nenhum tipo de sequela. Eu nunca tive nada, Marco, assim. Eu nunca senti nada, eu nunca tive reação do meu remédio, nenhuma. É isso, assim, todo o impacto do HIV na minha vida foi um impacto psicológico. E social, talvez, quando no momento que você quis se abrir
para o teu entorno social, como que foi isso? Você falou nas redes sociais, em que ano? Em que ano você se abriu para o público? Foi 2024, Pouco tempo. pouco tempo. Eu já trabalhava com o Aconteceu tema. alguma coisa que fez você falar hoje é o momento de abrir isso para o público? Sim, eu. Não, no dia não. Assim, o que acontece? Eu vinha. Eu fico muito incomodado. Veja, eu acho que a gente passou por um momento, assim como lá na frente a gente vai ter muitas produções sobre o que foi a Covid-19, né? Sim. A epidemia do Covid. Eu acho que a gente tem sim que retratar o que foi a epidemia do HIV, porque foi trágico. As pessoas não teve a mesma vontade de resolver. Porque era uma doença de gay, de travesti. De pessoas que já a sociedade queria que sejam eliminadas, né? Exato, era quase que um serviço que o vírus estava fazendo. Um castigo divino, né? Exato, como falavam, né? Exato. Castigo divino, um câncer gay. Porque, assim, é muito importante entender uma coisa. Por que que o HIV atinge mais LGBTs, especificamente homens, gays, travestis e transexuais? Porque é um vírus que é transmitido pelo sangue ou pelo esperma. E dentro de todas as práticas sexuais, o sexo anal receptivo é o que mais tem chance de transmitir, de ser contaminado. Acho que é a mucosa do ânus que Exato. tem essa E maior... a mucosa do ânus, ela não tem lubrificação natural como a vagina. Faz Então, faz microferidas. microferidas, microlesões. Então, aumentem muito. E aí, o Dr. Vini Lacerda, que é meu amigo, que é proctologista, inclusive amanhã estaria Ela esteve conosco no podcast. É? Ah, que legal. Amo, meu amigo de coração. Ele sempre fala uma coisa que eu acho maravilhosa. O cu é democrático. Por quê? Pode todo mundo fazer. Pode verdade. todo mundo usar, pode todo mundo transar. Então, o cu é democrático. Mas quem mais utiliza justamente são os homens gays e as mulheres travestis e transexuais. Então, é esse o público que mais, né, pega e mais pegava e ainda continua sendo o público mais atingido por isso. Então, na época, não houve uma boa vontade das pessoas resolverem isso, sabe? Era quase que, como você mesmo falou, castigo de Deus, que morram. Não vamos gastar dinheiro público com isso, sabe? Então foi um momento muito traumático para a nossa comunidade. Então a gente precisa retratar aquele momento. Só que a gente só tem retratação daquele momento, sabe? Só tem filme falando daquele momento, só tem novela falando daquele momento. A gente precisa retratar como é hoje. E era esse meu incômodo, porque eu sou uma pessoa super saudável, como vocês estão vendo aqui no vídeo da tela. Faz Eu questão de eu mostrar. faço trilha, eu corro, eu faço academia. Sou uma pessoa que adoro fazer atividade física, adoro. Já escalei o Cristo Redentor, já subi lá no Bico do Papagaio do Rio, que é acima da nuvem. Eu adoro fazer isso. E eu dizia assim, cara, eu quero mostrar para as pessoas que viver com HIV hoje é isso. E não mais, claro, se tratar, se levar a sério, assim, né? Tem toda uma questão. Eu não sou assim pela graça divina. Eu sei porque eu levo muito a sério meu tratamento. Eu não deixo de tomar nenhum dia. Eu vou no médico a cada 6 meses e tudo mais. Mas se você fizer isso, você tem uma vida normal e saudável. Além disso, eu acho que você tem uma maior consciência da própria saúde, né? Total. Você sempre está indo no médico e você Sim. mesmo falou, faz exame não só de HIV, se não faz hemograma completo. Então, essa cultura da gente se cuidar por profilaxia, nós latinos não temos, né? A gente vai no médico só quando está doendo, né? Quando já está grave, quando a gente já tem diabetes avançada, quando a gente já está se ferrando com sequelas, aí que a gente vai no médico. Não existe esse cuidado semestralizado que deveria ter todo mundo. O SUS faz um trabalho incrível com os médicos de família, com os agentes comunitários, né? Mas ainda assim tem um déficit eu acho que tem muito pouco agente de saúde para muita gente, né? Tinha que ser mais profissionais. Mas era isso que eu queria mostrar, sabe? Então, eu falava, cara, mas eu não tinha coragem, porque sair do armário do HIV foi muito mais difícil do que o armário da sexualidade. Mas muito mais difícil. Porque eu sempre soube que eu era gay. Eu sempre soube que eu não tive influência de nada, nem de ninguém. Minha família é católica, entendeu? Criado numa cultura ultra machista. Nada me influenciou.
O que me influenciaria? Sabe? Era chacota, a gente era tratado como chacota nas redes sociais, ó, na Na TV, mídia, na na mídia. TV, sabe? Então, nada me influenciou aquilo. Eu sabia, eu sempre soube Ninguém daquilo. gostaria de tomar a decisão de levar a parte mais difícil para nossas vidas, né? Exato. Então, saí desse armário, eu saí com muita convicção. Por mais que eu paguei o preço alto por isso, eu saí com muita convicção. O HIV não. O HIV, existe uma culpa cristã colocada no HIV porque vem do sexo. Então, Aí já vem como se fosse uma escolha mesmo, né? e assim, é tipo, eu mereci isso, sabe? É quase um sentimento do tipo, a sociedade conservadora faz a gente acreditar que o sexo LGBT, o sexo gay, é sujo, é pornográfico. Porque é assim que a gente foi retratado ao longo da história, né? Sujo, pornográfico, errado. Então, aquilo é colocado na nossa cabeça desde que a gente nasce. E aí, quando eu descubro que eu tô com HIV, parece que eu pensei, eles tinham razão, sabe? Eu sou sujo. Era esse sentimento que eu tinha. Eu sou sujo, eu sou promíscuo, eu sou, sabe? Então, tinha uma vergonha embutida nesse diagnóstico. Eu tinha vergonha de falar isso. Vergonha porque parece que eles estavam certos, Sim. sabe? E é carregado, esse vírus é carregado de um estigma disso, assim, do sujo, do errado. Então, eu tinha muito, mas muita vergonha e muito medo de sair desse armário, sabe? Foi, assim, eu nunca contei pra minha família, nunca contei pra ninguém. Eu tinha medo, inclusive, de contar pro médico que não era o infecto, sabe? Eu tinha vergonha, tinha... É porque normalmente quando você vai a um médico geral e fazer algum tratamento, sempre pergunta, né? Se você tem alguma doença cardíaca, se você toma remédios, aí você tem que informar quais são os remédios que você toma. Então aí você sentia essa trava de poder falar para os teus médicos E eu também. mentia. Ah, você mentia. Mentia. Eu mentia, não tinha coragem de falar. Porque assim, é isso, né? Vamos lembrar, eu estou indetectável há 6 anos, né? 6 meses, 3 meses depois que eu descobri, eu fiquei indetectável. Então, eu nunca coloquei ninguém em risco. Eu não contava porque eu não tinha coragem de contar, sabe? Eu tinha pavor de contar. E é garantido a lei, isso é muito importante. Tem uma lei de 2014 que garante o sigilo para as pessoas vivendo com HIV. Garante, a gente tem isso garantido em lei. Então ninguém é obrigado a falar o seu diagnóstico, para ninguém. Isso precisa ser falado, porque as pessoas acham que quem vive com HIV tem uma obrigação moral de falar. Não tem, porque é muito difícil. É muito difícil você falar. Porque é isso, o HIV, ele é carregado de culpa, de medo, sabe? Então você fica com medo de contar, com vergonha de contar. Ninguém fica com vergonha de falar que tá com diabetes. Ninguém se sente culpado de falar que tá com diabetes. Sabe? Porque ninguém escolheu viver com HIV. É um vírus que pode atingir a qualquer pessoa. Claro, como falamos, algumas práticas sexuais têm mais chances que as outras. Mas todo mundo está sujeito a isso. Todo mundo que faz sexo está sujeito a isso. Ou não também. Pode acontecer de outras maneiras que são muito mais difíceis, mas pode acontecer. Agora lá no. Agora não, acho que uns 2 anos no Rio, um laboratório fez uma transfusão de sangue com HIV, as pessoas foram contaminadas. Isso, claro, assim, isso foi um crime, uma coisa absurda. Foi um acidente. Mas coisas que podem acontecer, entende? A gente precisa prevenir o máximo possível, mas pode acontecer. Então, ninguém está salvo disso. A gente trabalha e luta para que a gente tenha cada vez mais métodos de prevenção. Mas ninguém tá salvo disso. Então, por que ter vergonha? Por que ter medo? Porque a gente foi criado sendo bombardeado de informação negativa sobre o que é ser gay e o que é ser LGBT. Se HIV pegasse mais em homem hétero, jamais teria esse peso. Jamais. E talvez os avanços médicos fossem mais Já rápidos teria também. cura. Com certeza, se o HIV atingisse mais homem hétero, já teria cura para AIDS no Brasil, no mundo. Já teria a cura da AIDS no mundo. Porque é um vírus carregado de estigma porque atinge a maior parte das pessoas LGBTs. Você falou de PrEP e falou do PEP. Isso. Agora temos DoxyPrEP. Doxypep. E DoxyPEP. Que é o E do pós-explosão. cuidado combinado. Me conta um pouco sobre isso. A Doxypep, ela acabou de ser incluída no protocolo do SUS. Ela é um antibiótico
o doxilina, que você toma para... Doxiciclina. Doxiciclina, isso. Que você toma para o tratamento de clamídia e gonorreia. E foi observado em estudos que se você toma logo após o sexo, né? Se eu não me falha a memória, acho que são 72 horas, assim como a PrEP. Você toma 2 comprimidos e diminui a chance de você se contaminar. Sim. Temos que tomar muito cuidado porque é um antibiótico, diferente da PrEP, é um antibiótico. Então, o organismo ele pode, de uma certa forma, pegar resistência. Então, isso não é algo que tem que ser feito sem um médico acompanhando. Então, eu faço DoxPrep, mas meu infecto me acompanha. E todas as vezes que eu fiz, eu avisei ele para ele ter um controle ali de quantas vezes eu estou utilizando. E eu sei que não dá para... Porque a PrEP você toma todos os dias, né? A Dox não pode ser todos os dias. Então, eu não sou profissional de saúde, então eu tô aqui contando sobre isso, que é um grande avanço da ciência também na prevenção, mas isso tem que ser feito com muito cuidado e sempre com um profissional de saúde. Porque é um antibiótico, né? Então tem que tomar um certo cuidado. Mas estamos sentindo aí os resultados e acho que muito em breve a gente vai ver um declínio das novas infecções de clamídia e gonorreia. Parece que até para sífilis também ajuda. A gente vai ver um declínio. Porque com a PrEP, a gente teve um declínio de mais de 80% de novos casos na cidade de São Paulo, que foi a primeira cidade a colocar a PrEP. Ou seja, é muito Muita bom. coisa. Né? Ao mesmo tempo, houve um aumento de casos Eu só iria de... perguntar, eu só iria falar, o que acontece também é que a pessoa já deixou de se proteger com camisinha depois da PrEP, né? Como o acesso à PrEP é tão facilitada pelo Aham. SUS, que as relações sexuais entre nossa comunidade já virou, vão deixar para lado a camisinha. Então, acontece de ter outras contaminações de outras DST, né? É igual homem hétero, né? Não, claro. Assim, os homens héteros... Eu acho maravilhoso que os homens héteros julgam os gays que não estão mais usando camisinha por conta da PrEP, sendo que eles nunca usaram, sabe? Nunca foi um tabu sobre isso. Né? O problema do homem hétero sempre foi a gravidez e o problema do homem gay sempre foi o HIV. Uma vez que há é, prevenção para ambos, Cheira. naturalmente, as pessoas vão tirar, porque camisinha é isso, né? É mais gostoso mesmo sem ela, né? Eu, pelo menos, prefiro. Mas, assim, a gente continua lembrando que a camisinha é o melhor método de prevenção, porque previne de todas, né? É, então, previne do HIV, previne clamídia, previne gonorreia, previne sífilis. Então, a gente continua militando pela camisinha, né? Nós do movimento de HIV e de AIDS. Mas o fato que é isso, assim, né? Uma vez que a gente conseguiu o avanço da PrEP, a camisinha, o uso da camisinha diminuiu. Isso já é Já é esperado mesmo, fato. né? Mas é Esperado. bom falar da Doxiprep por conta disso, Sim. porque quando o doutor falar, tá, você pode usar a doxiciclina no momento da exposição, pós a exposição. Mas esse momento é sempre, né? Porque Uhum, você tirou a camisinha, tá uhum. fazendo PrEP, então a exposição é sempre. Então você sempre vai usar a É, Doxiprep, sempre vai tomar doxiciclina? Não, porque o antibiótico tem consequências, pode sim. trazer consequências gástricas, trazer consequências de resistência. Então, não é igual que a PrEP, que vou meter doxiciclina cada dia, por exemplo. Uhum. Isso, os médicos têm relatado isso mesmo, e por isso que eu acho importante, aqui eu falo como usuário, tá, gente? Eu não tô falando como profissional de saúde, porque eu não sou, mas como usuário, nós que vivemos com HIV, ou até mesmo as pessoas que fazem a PrEP, têm um acompanhamento muito melhor com o médico, sabe? Sim. Porque é sempre um médico que te acompanha, isso é muito importante, porque aí ele sabe do seu histórico, ele sabe das coisas, então você contar a sua atividade sexual, né, a sua vida sexual pro médico, ele sempre vai conseguir montar uma rotina melhor. Então, por exemplo, se eu só tomo Doxpep quando eu estou em algumas situações não comuns, assim, né? Não deixei de usar camisinha, mas acontece, às vezes, de não usar. E acho que hoje a gente está mais tranquilo em relação a isso e não tenho o menor problema de falar sobre isso, porque eu acho que é o natural, é o esperado mesmo, sabe? Uma vez que a gente está indetectável, né? As pessoas, às vezes, não transmitem mais o vírus, não Sim. coloca ninguém em risco. É natural que em algumas situações a gente não utilize camisinha. Mas eu continuo utilizando, continuo, né, como militante, militando para que as pessoas usem camisinha, né? Mas
a gente está evoluindo para tratamentos e prevenções que em certo momento não vai ser mais necessário mesmo. Eu espero muito que esse dia chegue, que a gente tenha um mecanismo de, de prevenção de todas as ISTs através de vacinas ou até mesmo agora a gente tem a PrEP Isso eu iria injetável. falar. Agora tem a PrEP injetável, porque Exato, que é não um está no grande SUS, avanço também. muito, muito, que não está no SUS, É de 3 3 meses e meses. está sendo aprovada por 6. De 6 meses, isso. A que está aprovada já, mas no particular é de 3 meses. Sim. Estamos analisando a de 6 meses e estamos lutando muito para levar para o SUS, né? Porque ainda é muito caro, acho que é 4 mil, um negócio assim. Então é algo muito exclusivo para quem pode ter 4 mil para pagar, né? A cada 3 meses. Então a gente está lutando para levar isso para o SUS. Mas Pensando assim, por curiosidade, tomar PrEP injetável por 3 meses não tem nenhum. Ou seja, a aceitabilidade do corpo é ok? Colocar a injeção? Tipo, tem alguma sequela? Precisa eu não sei te responder isso. Eu não atingir? sei te responder isso, É mas diferente assim, você tomar remédio uma vez por mas dia a colocar eu não uma sei. dosagem que talvez seja maior de Sim. injetável, por exemplo. Eu não sei te responder isso. Isso precisava consultar um infectologista. Eu realmente não sei. Mas, assim, o que eu sei é que os efeitos colaterais estão cada vez menores, né? Sim, isso E, com remédio. mas isso é um ponto importante também, tá? Por que eu bato tanto na tecla que a gente precisa de profissionais capacitados para falar sobre isso? Ou pelo menos para saber sobre isso? Porque eu tenho um amigo que ele me relatou e nas minhas redes sociais eu recebo muitos relatos, né? Tanto de pessoas vivendo com HIV como de pessoas que usam PrEP. Muitos. Mas esse foi relatado por um amigo, que ele começou a PrEP, não foi avisado para ele sobre os possíveis efeitos colaterais, e ele começou a ter efeito colateral, ele ficou com muito medo, parou de usar e nunca mais voltou. Ele começou a ter enjoo. Entendi. Enjoo e, se eu não me falha a memória, diarreia. Se ele saísse da consulta sabendo de tudo que poderia acontecer, quando acontecesse, ele ia falar: não, peraí, isso é natural, isso é normal, sabe? Porque pode acontecer Pode até o corpo acontecer. se acostumar. Não é comum, mas acontece. Só que são efeitos colaterais muito leves, assim, sabe? Tipo, um enjoo, uma diarreia que dura alguns dias e depois passa. A injetável eu não sei. A injetável realmente eu não sei te falar, porque primeiro que eu não conheço ninguém que fez ainda injetável, tampouco fiz qualquer tipo de trabalho sobre isso, porque da PrEP e da PEP, eu escrevi um livro no Fundo Positivo, que a gente teve apoio da Johnson Johnson, que eu entrevistei 10 médicos falando sobre saúde para as pessoas vivendo com HIV. E esse livreto está disponível no site do Fundo Positivo e a gente imprimiu 200 livretos e distribuiu em todo o Brasil, que eram com dicas de saúde para as pessoas vivendo com HIV. Então, nessas entrevistas, eu questionava os médicos e todos falavam isso, assim. A PrEP está cada vez menos causando efeito colateral e os efeitos colaterais hoje são muito leves, assim, sabe? Agora, da injetável, eu não sei, não. Não sei como que é. É interessante ir atrás dessas perguntas, porque na minha cabeça veio isso, primeira coisa. Porque não me imagino que uma dosagem maior e talvez para o corpo possa ser um pouco mais agressivo. Então, Eu não sei, viu, Marco? Porque para a Anvisa ter aprovado, muito provavelmente os não efeitos seja assim. colaterais não. É porque a Anvisa não aprovaria um medicamento que não tivesse uma segurança para o usuário, Sim. sabe? Então, muito provavelmente, para a Anvisa ter aprovado, não deve ter nenhum tipo de efeito colateral grave, sabe? Deve ser muito parecido com a PrEP, assim. Chutaria que deve ser muito parecido com a PrEP. Algo que é muito a ser reconhecido aqui no Brasil é o trabalho do SUS que faz. Sim. É, Somos muito orgulhosos, né? exatamente, meu irmão, ele se formou de médico faz pouco, não, e quando ele estudava ainda, quando eu fui pegar a PrEP, eu levei ele e falei, vai lá e se informa das coisas que tem aqui. Porque algo que surpreendia muito era o teste rápido, por Uhum. exemplo. Lá na Bolívia ainda está nem por perto. Depois, se você pegar um teste rápido, levar em casa e Como fazer é na Bolívia? sozinho. Olha, eu estou morando aqui há 8 anos, Uhum. então minha informação é muito pouca. Eu acho que o acesso à PrEP, até onde eu morava, não existia, entendeu? Não existia. Mas é que também eu vim aqui em 2018. Vocês têm um sistema de saúde lá público? Tem, mas não é muito bom. Uhum. E em questão de a PrEP existe,
mas você tinha que relatar um caso por exemplo, de exposição muito grande para poder acessar, entendeu? Mas estou falando há bastante tempo, não sei como esteja na atualidade, a verdade é que eu teria que perguntar. Mas lá a estigma, por exemplo, quando eu me assumi gay, era muito grande, né? Mas grandíssima. Você, inclusive, ir lá pegar remédio era tipo, tal pessoa foi lá. E a gente tinha medo também, porque, por exemplo, a gente sabia. Minha cidade, apesar de que eu sou de Santa Cruz, é uma cidade imensa, a fofocalhada era muito grande. Né? E tinha muitos médicos brasileiros que vão estudar lá. Então, tinha uma forma de você também saber quem que ia lá pegar remédios, entendeu? Então, Mas assim, é comigo também, tá? é, Comigo também. Assim, eu ia. Eu me fantasiava quase entendeu? pra ir buscar. Isso que a gente tá falando de São Paulo. Mas assim, como cada centro é no seu bairro, né? Eu não queria que as pessoas que me conhecessem me vissem ali. E em São Paulo, diferente do Rio, você só pega em centros específicos, né? Sim. Que é CRT, se não me falha a memória. Então eu ia com capuz, óculos, sabe? Cachecol, com medo de ser reconhecido. 40 graus centígrados e você com E cachecol. eu com cachecol. No Rio de Janeiro, o acesso é muito melhor. A distribuição do Rio é muito melhor. Porque lá você pode fazer o seu tratamento em qualquer clínica da família, qualquer postinho. Porque uma vez que você está indetectável, você pode fazer o acompanhamento com o médico de família. E eu acho isso muito bom. Você não precisa de infecto te acompanhando Pode depois ser que um você médico geral. tá. Pode ser um médico de família. Porque ele vai acompanhando, né? Assim, desde que eu me tornei indetectável, hoje eu tenho o privilégio de poder ter a minha infecto, que é a Mafê, que é uma infecto transexual. Uau. Ela é maravilhosa. Ela é a melhor consulta que eu já fiz na minha vida. Ela é humanizada, ela é qualificada, ela assim. A Mafê é uma coisa que dá orgulho de falar, caralho, como a gente precisa de LGBTs em todos os lugares, sabe? Porque a gente é muito foda. Então hoje eu tenho esse privilégio de poder pagar, né, uma infecto particular e principalmente uma infecto que eu posso virar e falar tudo que eu quero Tudo sem que você tabu. quis, claro. Porque ela vai entender por ser uma pessoa LGBT também, né? Mas eu continuo fazendo o tratamento no SUS. Uma vez que você está indetectável, você precisa mais de acompanhamento mesmo, sabe? E aí, se o médico de família vê que o seu exame está alterado, ele te manda para o infecto. Então, lá você pode fazer o tratamento na clínica da família, o que aproxima muito mais, né? Porque você não precisa se deslocar tanto. Aqui em São Paulo, as pessoas precisam se deslocar muito até os centros específicos. E PrEP lá, você pega em qualquer clínica da família também. Aqui em São Paulo, há um lobby aí dos infectologistas que só pode Ainda você pegar precisa ir lá. nos centros específicos, né? E isso tá erradíssimo, porque, ó, a Mafê me contou um cálculo que eles fizeram, que quem mora em Palheireiros, em São Paulo, até ir ao centro mais próximo para pegar a PrEP, demora 2 horas. Você imagina, quem que vai fazer isso? Não faz, né? Ainda mais numa escala 6x1, a pessoa tem um dia de descanso. Descanso A entre gente várias justamente aspas, né? iria para falar disso, uma das perguntas, como que afetava a escala 6x1 para a nossa comunidade, mas você acabou de dar uma das respostas, ó, interessante. Afeta muito, Marco, porque, assim, eu tô falando especificamente para quem vive com HIV, né? A gente. Você precisa, é isso, você precisa de qualidade de vida, sabe? Assim, para você fazer o tratamento corretamente. Você precisa de dignidade, você precisa de tempo para ir ao médico e fazer tudo isso. Claro que quem trabalha CLT e tal pode dar o atestado, mas não é só sobre ir no médico, entendeu? É sobre fazer uma atividade física, comer bem. O tratamento e assim, eu deixo muito claro isso. Isso que vocês estão vendo aqui é a qualidade de vida de uma pessoa que tem acesso a tudo, sabe? Eu não posso virar para uma pessoa que trabalha na escala 6x1, que ganha R$ 1.300 por mês, e falar, vai fazer uma academia, um personal, sabe? Mas a gente tem que lutar para que essa pessoa também possa fazer isso. Sim.
para que também ela tenha tempo de qualidade de vida, para que ela possa fazer uma atividade física, para que ela possa viajar, descansar, ler, ir para o museu, para o cinema. Isso também é qualidade de vida. Isso também faz parte de saúde pública, entende? Então, o tratamento de HIV e de outras coisas também, ele não pode estar associado única e exclusivamente à biologia. Ele tem que contemplar tudo. E isso inclui ter uma qualidade de vida. E é improvável e impossível se ter uma qualidade de vida trabalhando numa escala 6x1. Porque a maioria dessas pessoas já tem um tempo de deslocamento que é muito grande, até em cidades pequenas. Não é fácil pegar ônibus, um ônibus, dois ônibus, três horas, um ônibus, dois ônibus, 3 horas. 1 hora, 2 horas, 3 horas de ônibus. Então isso também conta como trabalho. Então a pessoa fica lá 2 horas no ônibus para ir. Trabalha 9 horas, porque 8 horas é 1 hora de almoço, mais 2 horas para voltar. Aí volta, tem filho, marido, tem que cozinhar e tal. O dia de descanso dela é o dia que ela vai poder fazer as coisas para sobrevivência. É uma escravidão, sabe? É uma escravidão isso. É, claro que todos os meus vídeos que eu fiz relacionados à escala 6x1, a favor do fim, eu trago dados, né? Eu sou jornalista, então eu me baseio muito nas coisas que eu falo. Eu pesquiso muito, entrevisto muito. Só que eu acho que não é nem só sobre a questão de que isso é bom para a economia. Eu acho que isso tem que ser uma discussão sobre humanidade. E humanidade nunca deve ser colocado abaixo da economia. Porque sem pessoas não há economia. A economia só existe se há pessoas, sabe? Então, assim, se você fosse fazer uma análise sobre economia, acabar com a escravidão não era economicamente positivo. Colocar o 13º salário não era economicamente positivo, mas é a humanidade, sabe? A gente tem que passar a humanidade acima de qualquer argumento econômico. Ah, não, mas vai quebrar. Não é possível a gente pensar em economia e não levar em consideração a humanidade das pessoas, a dignidade das pessoas, sabe? Então essa escala, o fim dessa escala vai ser bom para todo mundo, inclusive para as pessoas vivendo com HIV que terão mais tempo de qualidade de vida, sabe? Isso impacta diretamente no tratamento. Quando você está falando também, falou muito de campanhas e de levar informação para as pessoas. Atualmente, como que está sendo a acessibilidade, por exemplo, de você levar essas informações sobre HIV, sobre prevenção nas escolas, por exemplo, nas faculdades? Como você está vendo a curiosidade da gente jovem também, da atualidade, de ir atrás de informação? Ai, nossa, tá feia a pergunta. Não, tá ótima a pergunta. Vou tomar até água. A resposta que é difícil. O maior problema hoje do HIV no Brasil é a comunicação. Sim. Veja bem, nós temos um vírus que tem prevenção. Tem a PrEP, tem a PEP, tem a camisinha e o lubrificante. O lubrificante também ajuda a prevenir. Justamente porque é isso que eu te falei. Para evitar para evitar as microlesões. Tudo isso a pessoa consegue acessar no SUS. Tudo. Se a pessoa está com o vírus, ela consegue fazer o exame no SUS. Exame rápido, você pega na hora na farmácia. Se ela está com vírus, ela faz se ela está com vírus no corpo dela, ela faz todo o tratamento no SUS, de graça. O medicamento, as vacinas. Tem vacinas que a população geral não pode tomar, que a gente pode. Pneumonia, HPV. Não só pode como deve, né? Como pode um país que tem tudo isso disponível no sistema público de saúde, de fácil acesso, ter 10 mil mortes de AIDS por ano? Qual é o problema? O que está acontecendo? É falta de comunicação. Sabe, é falta de... Mas não só do governo. A gente não pode culpar só o governo para isso, não. Não. Isso tem que ser um desde conjunto a casa, coletivo. Né? Desde a família, a coletividade, não, sabe? Da família, com certeza. Mas tinha que ter sobre PrEP na novela. Sabe? A protagonista da novela tinha que tomar PrEP. A protagonista da novela tinha que viver com HIV e mostrar ela tomando um remedinho. Sabe? É no jornalismo, é nas novelas, é nos filmes, é em todos os lugares. Eu acho inaceitável 10 mil pessoas por ano morrerem no Brasil. E uma questão. A gente protocolou hoje
Ó, exclusividade pro seu podcast. Oi, gostei. A gente protocolou hoje, eu junto com o mandato da deputada Duda Salabert, solicitando ao Ministério da Saúde que faça o cruzamento de dados das pessoas que viviam com as pessoas que tinham AIDS e morreram, para a gente garantir o que eu tenho certeza. A AIDS ainda é o maior motivo de morte da população LGBT no Brasil. Isso é muito grave. E ninguém fala sobre isso. Por quê? Segundo o Grupo Gay da Bahia, ano passado tivemos 262 mortes violentas por homofobia e LGBTfobia. Sim. 262. 70% das pessoas que vivem com HIV no Brasil são homens gays e mulheres travestis e transexuais. 70. Essas 10 mil pessoas que morrem, a gente não sabe qual é a sexualidade e qual é a identidade de gênero delas. A gente sabe sobre cor, e a maioria é preta. O que mostra uma super vulnerabilidade. Sim. Ligado Ainda ao fato... um difícil acesso também, porque você Exato. falou, por exemplo, para chegar a um posto de saúde que possa dar ao PrEP, são 2 horas de movimentação. Então, isso é que ainda é inacessível para muitas pessoas. Né? Mas a probabilidade do número de mortes de LGBTs causada por AIDS ser maior que 262 é gigantesca. São 10 mil pessoas que morrem. 70% das pessoas que vivem com HIV são LGBTs. Se você cruza aí esses dados, a probabilidade é quase impossível de não ser maior. Então, o motivo que mais mata LGBTs no Brasil continua sendo AIDS em 2026. O que a gente fez hoje, eu e o Thiago, chefe de gabinete da deputada Duda, foi protocolar um pedido para o Ministério da Saúde fazer esse cruzamento. Porque quando as pessoas dão entrada no SUS, o DataSUS, elas informam se elas fazem sexo com homem, se elas fazem sexo com mulher, se ela é travesti, transexual, cisgênera. E aí, se a gente pega o CPF dela, da morte, causa da morte, AIDS, e cruza com os dados que tem dela no sistema de saúde, a gente vai poder ter uma estatística melhor. A gente vai poder dar uma estatística de quantos % das pessoas que morreram são LGBTs, a identidade de gênero, a sexualidade, entendeu? Claro que esse dado tem que ser sigiloso, como já é. Esses dados do SUS são sigilosos, ninguém pode ter acesso. Esse cruzamento vai ser feito pelo próprio Estado, né? Ninguém vai divulgar que o Carlos morreu de AIDS, não. Mas a gente vai ter um número falando 50, 60, 70% das pessoas que morreram de AIDS esse ano eram LGBTs, travestis, transexuais e homens gays e cisgêneros. Porque a partir disso, Marco, a gente consegue fazer barulho. É inaceitável que 10 mil pessoas morrem por AIDS no ano e que seja o maior motivo de morte de LGBTs. E que a gente não fale mais sobre isso. A PrEP está chegando a grupos muito específicos. São geralmente os homens gays, dos centros urbanos mais ricos. Então, todo mundo tomando. Mas quando você vai para as periferias, quando você vai para os lugares que tem menos acesso, as pessoas nem sabem o que é PrEP. As pessoas nem sabem o que é PrEP. E muitas vezes, e aí mora o problema também, os próprios profissionais dos postos de saúde não sabem o que é PrEP e o que é PEP. É chocante, mas é verdade. Há um desconhecimento dos próprios profissionais. Tem um caso que eu até contei na entrevista de ontem, quero contar aqui também. Tem um amigo infecto que ele pegou um cara, um homem, jovem, 30 e poucos anos, heterossexual, cisgênero e rico. O cara morreu de AIDS. Por quê? O médico dele, pelo fato dele ser heterossexual e cisgênero... não tinha noção? Nunca pediu um exame de HIV para ele. Esse conceito do heterossexual de ainda achar de que o HIV é exclusivamente gay, preocupantemente continua até agora. Com toda certeza. Por conta disso, o estigma se manteve nos anos 80. Então, é doença de gay e travesti. E também de que faz poligamia, né? Porque, eu tenho um relacionamento monogâmico. Eu sou casado, tenho um relacionamento fechado. Não quer dizer, meu filho, que aí um chifre por aí não vai trazer o vírus para você. Claro. Entendeu? Claro. Então, o vírus não discrimina, né? Então, vamos ter cuidadinho todo mundo. É porque a galera acha que é isso, né? Tipo assim, o vírus é gay.
Ah, é o vírus da Lady Gaga. O vírus do leque, vamos lá. Vírus do leque, vírus da Madonna. Gente, vírus é vírus, entendeu? A Exatamente. questão é que algumas práticas sexuais têm mais chances, mas pode passar por sexo vaginal, pode pegar por sexo oral. As chances são muito menores, mas pode. Gente, hétero também dá o cu, E não? é isso que eu ia falar. Como diz Vinícius, o cu é democrático. Você pode ser evangélico, você pode ser conservador, que você pode continuar dando e comendo cu. Olha, eu soube de muitos que dá para se Pois manter é. virgem para o casamento, aproveita o outro Ah, lado. amor, fora os héteros que saem com viado que eu conheço, já saí com um monte, né? Vamos ser bem sinceros. Fora os héteros que adora comer um viado, que a gente sabe muito bem. E muitas vezes sem camisinha, depois vai lá com a esposa na igreja, transa com a esposa e passa pra ela. Isso é muito comum, Exato. sabe? Isso é muito comum. Então, de parceiros que traem as suas esposas e passam o vírus pra elas. Então, a gente precisa falar sobre isso, sabe? Só que isso tem que sair do âmbito né, do ficar exclusivo da ONG que fala sobre isso, ou do Alexandre Pucci que produz sobre isso. A gente tem que falar isso na novela, a gente tem que falar isso em todos os lugares. Big Brother tinha que ter alguém vivendo com HIV, sabe? A Pra gente mostrar estava como... falando justamente no anterior podcast como realities, programas com bastante visibilidade deveriam ter essa consciência social e moral também de ter diversidade Claro. no nosso, como se chama, no nosso elenco, Uhum. porque é necessário porque de algum jeito você está invisibilizando o que não se pode. Sim. É até irresponsável, eu acho. Sim. Pois é. Eu acho que é isso que falta, assim, sabe? Eu acho que falta representatividade de HIV nos outros espaços que não nesse espaço de ONG, de hospital, sabe? A gente tem que introduzir isso nas pessoas. Você pode perguntar para quem você quiser, que não seja desse centro urbano gay, né? Sabe o que é PrEP, o que é PEP? Tem ideia. E PEP, Marco, tem que ser uma aliada das mulheres. As mulheres que sofrem abusos sexuais, elas precisam saber que elas têm até 72 horas para procurar uma unidade básica de saúde para iniciar o tratamento da PEP, sabe? Isso as mulheres precisam saber. Isso tem que ser eles têm que ser aliado das mulheres, sabe? Então, isso é um tema que tem que ser debatido no mundo heterossexual também. Porque uma mulher que é violentada, ela também precisa recorrer à PrEP. À PEP, desculpa. Sabe? Então, ninguém fala sobre isso. Quantos relatos eu recebo de mulheres que foram abusadas e foram contaminadas? E não sabiam que existia a possibilidade de tomar PEP. Sabe? Então... Mas para chegar a essa estadística, elas tiveram que passar por ir a denunciar o caso. Não necessariamente. Você pode... Mas me refiro, como que vocês têm essa estadística? Como vocês tiveram acesso a essa estadística? Porque a pessoa foi lá denunciar, não é? Não. O que eu tô contando aqui são relatos que eu recebo na minha rede social. Ah, na tua rede social. Eu tô Isso. falando isso. Entendi. Isso. Porque se você, para fazer uma denúncia, você passou por polícia, passou por autoridades que não falaram, talvez, Sim. do assunto. Então, também uma responsabilidade Claro. coletiva aí Claro. de que essas mulheres não tenham tomado a PEP, Pois por exemplo. Não, mas é que tem muitas mulheres que não denunciam, né? Com certeza. Então, com mas certeza. assim, é muito importante saber que elas não precisam denunciar para tomar a PEP. Na verdade, muito provavelmente ela não precisa nem contar o que aconteceu. Ela precisa chegar e falar, eu tive uma situação de risco. Sim. Claro que o profissional vai querer detalhes, mas ela não precisa dar detalhes. Ela pode dizer, falar tive uma situação de coisa, inventar risco qualquer coisa que e eu não quero tomar a PrEP. Sabe que a minha mãe tá tomando a PrEP? É lindo. Minha mãe é uma mulher de 60 anos, quase 60, ela vai me matar, 58. Mas selectivamente é sexual. Sim, solteira. E ela... Porque assim, eu nunca tinha contado nem pra minha família que eu vivia com HIV, né? E aí minha família ficou sabendo pelo vídeo. Pelo vídeo que eu postei. E aí a minha mãe começou a acompanhar meus vídeos e ela soube que existe a PrEP, a PEP. E aí primeiro que ela foi transar com um ficante dela, assim, um homem hétero. E a camisinha estourou. E ela virou e falou, e aí, você faz teste de HIV? Aí ele virou e falou, eu? Eu teste de HIV? Eu não sou viado. Aí ela militou, né? Aí ela assim, escuta só.
não é só viado que pega, não. Isso é um vírus. Vá Ai, agora. que fofa, meu Vai Deus. agora no posto. Fazer o teste pra ver se você tá limpo ou não. Limpo não, a gente não usa mais essa palavra, né? Pra ver se você tá contaminado ou não. Aí ele pegou e não se recusou aí, porque ele achou uma ofensa. Porque é isso, né? Acha que é doença de viado, por que eu vou fazer teste? Ela foi lá no posto e falou, quero tomar a PEP. Tomou a PEP, ficou 30 dias, né? Tomando a PEP. E depois falou, quer saber? Eu vou começar a PrEP logo. E toma a PrEP. Então, assim, uma mulher hétero, né, mais velha, só que solteira, então tem uma vida sexual ativa, decidiu tomar PrEP. E sabe que ela não me contou, né? Eu Não? cheguei, eu E tenho você viu? eu tenho um vídeo no meu Instagram. Sério? Depois eu quero ver. Que eu cheguei lá e falei, gente do Onde que eu céu. esqueci? Em que momento eu Não, esqueci porque eu em não tomo casa? PrEP, né? Eu tomo o É, antirretroviral. E eu, assim, eu já levei alguns amigos do Rio, de São Paulo, pra Botucatu, né? E disse, cara, quem que veio aqui que esqueceu o potinho da PrEP? Aí eu virei e falei, mãe, quem que esqueceu isso aqui? Ela falou, é eu. Eu que tô tomando. Quê? Você tá tomando PrEP? Aí você me ensinou nos seus vídeos e eu decidi ai, tomar. meu Deus. Pois é. E aí eu fiz esse vídeo bombou. Ela deu entrevista Eu pra Elle. imagino. Ela deu várias entrevistas já, assim, ficou famosa. Por conta disso. Porque realmente não é comum, né? E ela incentiva as mulheres a fazerem isso, assim. Não tomar a PrEP necessariamente, mas se prevenir. O que a minha mãe fala? Não confie a sua saúde no seu marido. Você pode achar que seu marido nunca vai te trair, mas não confie. Tome a PrEP. Até as pessoas que são casadas, entendeu? Por que não? Ai, não, meu marido nunca vai me trair. Amor, É, deixa eu te contar uma coisinha pra você. deixa aqui te contar a realidade da vida. Papai Então, Noel não existe. Não. exatamente, exatamente, exatamente. Então, é uma coisa que deve se falar mais, sabe? Estar mais inserido na sociedade sem esse papo. Porque é um papo que a gente precisa ter pra salvar 10 mil vidas por ano. E a acessibilidade para você levar essa informação na faculdade e na escola, o que eu estava te perguntando Ah, anteriormente. sim. É, Porque deve haver uma blindagem enorme. é, Se já falar de sexualidade é quase impossível. sim. É, sim. Justamente porque é muito associado a depravação, sabe? O HIV é lido como uma depravação, né? Então, assim, o próprio algoritmo, sabia? Quando fala de HIV e AIDS, ele bloqueia. Não bloqueia, mas ele diminui o engajamento. Sim. Bastante. Então, tipo assim, quando eu falo de política, por exemplo, no meu Instagram, Tá censurado. estouro de visualizações. Ah. Estouro. O meu último vídeo falando sobre o caso Vorcaro, já acho que bateu 1 milhão já de visualizações só no Instagram. E agora, quando eu falo de HIV, esse vídeo aqui, por exemplo, de eu fazendo trilha que eu escrevo, né? Acredite, viver com HIV não te impede de nada. Veja, o do Vorcaro bateu 1 milhão. Esse vídeo tá com 6 mil visualizações. É, Então, quando você escreve HIV, AIDS, o algoritmo trava. trava. Então, é muito difícil. Justamente porque entende como algo pornográfico. Olha que coisa louca, né? Porque os meus amigos que fazem conteúdo sobre diabetes não enfrentam isso. Mas você alguma vez teve alguma censura, alguma denúncia que foi bloqueada justamente Não, por mas o falar? próprio algoritmo impede algumas palavras, né? Tá. Sim. É automático. Então, quando você escreve HIV e AIDS, ele dá. Cai nunca. Porque, né, você vê, né? Todo vídeo que eu faço de HIV e AIDS tem esse. Trava. Porque a comparação de um de política, 1 milhão de visualização, e um de HIV 6 mil, É sabe? muito. Não, é muita diferença. É inexplicável a diferença. Então, é bastante difícil falar sobre isso, fazer. Porque parece que você tá, né, nadando contra uma correnteza. E o tanto de comentário ruim que eu recebo, porque as pessoas não acreditam que quem vive com HIV não transmite, as pessoas não levam a sério a ciência, sabe? A gente tá passando por um momento de desacreditar a ciência, muito depois da Covid, sabe? E então me chamam de criminoso, falam que porque eu não contava para as pessoas que eu transava que eu vivia com HIV. Eu transava com elas com camisinha, eu era indetectável, mas eu não contava, morria de medo e vergonha. E as pessoas, eu fiz um vídeo falando sobre isso, as pessoas me chamam de criminoso, que eu devia ir preso. Às vezes parece que você tá nadando contra a corrente, assim, sabe?
Mas é isso, a gente tem que enfrentar isso pra mudar essa realidade, sabe? Tipo, eu estar aqui agora falando com você, eu tenho certeza com que quem vai nos ouvir e ficou até agora vai sair dessa entrevista sabendo, sabe? E se acontecer qualquer situação, vai saber o que fazer, vai saber o que procurar. Então é ocupando esses lugares que a gente precisa, é, sabe, pra melhorar o mundo, assim, é justamente ocupando todos os espaços.